Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje no nosso quadro Empresas de Sucesso, eu vou gravar pela primeira vez uma empresa do Brasil, uma small cap não tão conhecida, mas que me chamou muito a atenção, que é a Kepler Weber. Não sei se você conhece essa empresa, provavelmente não. Ela é uma empresa focada na produção de equipamentos voltados para o agronegócio. A gente vai estudar o case dela, que é extremamente interessante, tanto na parte qualitativa quanto na parte quantitativa. Lembrando que este quadro é desenhado para você aprender a fazer a sua própria análise de uma empresa e entender o passo a passo para você construir patrimônio e riqueza com renda passiva no longo prazo com a Bolsa de Valores. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso quadro, se inscreve para não perder nenhuma aula semanal que a gente solta aqui. Temos uma série de playlists para quem está começando, fundos imobiliários, ações, investimentos ao vivo, e essa série aqui é a nossa série mais recente, que são empresas de sucesso. Você que já é aluno aqui raiz, deixa o like na confiança para ajudar nosso canal, que ainda é pequeno, a crescer e alcançar cada vez mais pessoas. Então vamos lá, comecemos do começo. Quem que é a Kepler Weber, o que ela faz, da onde veio, do que se alimenta? Se você já viajou para o interior de algum estado, mais para o Nordeste ou Centro-Oeste, você já deve ter se deparado no caminho, até mesmo aqui em São Paulo se encontra, esses grandes silos de armazenagem, que são construções gigantescas, que usualmente são usados para fazer armazenagem de produtos do agronegócio, como sementes, por exemplo. E a Kepler Weber, ela é a líder produtora deles, tá? Tudo que eu peguei aqui na apresentação, pessoal, tá no site de RI deles. Eu compilei aqui as informações para ficar mais fácil a nossa aula, mas primeiro de tudo, quem que é a Kepler Weber? Da onde que eles vieram? Para onde que eles vão? Essa pergunta é mais importante que a primeira. Eles são uma empresa centenária, fundada em 95. Ela é líder no Brasil na parte de pós-colheita. Isso entrega soluções de beneficiamento, movimentação e conservação de grãos, focada em propriedades rurais. Ela abriu capital desde 1980. O código dela é o QEPL3. Ela é uma empresa listada no Novo Mercado, com uma sede em São Paulo, fábricas em Rio Grande do Sul, em Campo Grande e Panambi. O grande foco da Kepler Weber é a produção de equipamentos industriais. Ela é uma empresa centenária, o grande foco dela é no agronegócio do Brasil. Vamos dar um passo além e começar a entender um pouquinho melhor o que essa empresa faz. Ela é uma empresa que tem mais de 2.000 colaboradores, então é interessante entender, quando uma empresa tem muitos colaboradores, isso fica interessante. Ela é líder de mercado porque ela tem 40% do market share do Brasil e é o principal player dos produtos dela de armazenagem e pós-colheita da América Latina. Ela está presente em 53 países, o que é excelente porque já diversifica todo o seu risco, está presente em diversos países. Ela tem uma capacidade, para você ter uma ideia, de fornecer 5 milhões de toneladas de grãos, de armazenar, na verdade, por ano, tá? A gente vai ver o quanto isso é significativo em termos de escala de alimentação mundial. Tem 7 centros de distribuição no Brasil e 2 fábricas no Rio Grande do Sul e em Campo Grande. Legal? Como que funciona o modelo de negócio dela, basicamente, tá? A ideia dela é estar presente em toda a cadeia produtiva, com maior foco na parte de armazenagem, legal? A parte de cereais, cerealista, que chamam dos grãos. O Brasil ainda é muito fraco na parte de armazenagem de fazenda, já vou comentar um pouquinho mais sobre isso, então tem muito espaço para essa empresa crescer, mesmo ela tendo 40% já do market share. Ela também quer entrar na parte logística, a parte de exportações, ela quer se digitalizar, ainda não tem um bloco digital, mas ela quer expandir em cima disso, que a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, tá? O grande foco dela está na parte da originação do agronegócio, mas ela quer expandir para todas as áreas e fazer parte da cadeia como um todo. Aonde que ela está de fato localizada e por que ela é uma empresa que me chamou muito a atenção? Por conta do crescimento populacional que a gente ainda vive, tá? O mundo inteiro está crescendo. Por mais que tenha alguns países, como o próprio Brasil, desacelerando o crescimento da população, ainda assim cresce. E um estudo bem legal feito, onde vão nascer os próximos 1.000 bebês no mundo, tá? Cada 1.000 bebês que nascem, 511 vão ser na Ásia, 326 na África, 106 nas Américas, 52 na Europa e 5 na Oceania. No Brasil serão 22 dos 1.000 bebês. Na Índia, o país que mais está crescendo, 172 bebês. A China ainda crescendo razoavelmente bem, com 100, mas a população deles lá é bem elevada. E o grande foco precisa de alimento para toda essa gente nova que está chegando no mundo. E para vocês terem uma ideia também, como que funciona a demanda por alimentos, a previsão até 2030, tá? Que cresça a demanda por alimentos em 35% no mundo, ou seja, a gente precisa de algum jeito de conseguir armazenar esses alimentos de uma maneira tecnologicamente inteligente para que eles não estraguem, para que eles não entrem e consigam conservar suas propriedades por mais tempo. Aumento de energia em 40% e aumento de água em 50%. Por que isso vai acontecer? Por conta da urbanização, do aumento de renda das pessoas, que felizmente acontece no mundo como um todo, a longevidade, as pessoas vivendo mais e padrões de consumo que mudam. Pra vocês terem uma ideia, o lugar que mais vai tender a mudar é proporcionalmente na África, porém o mundo como um todo ele vai ter uma demanda um pouco igualitária. Então vai ter claramente um aumento pela demanda de alimentos por conta do aumento da população, da renda, da longevidade e padrões de consumo. Então isso mostra que o mercado é interessante. Por isso que é importante você sempre entender a parte qualitativa
qualitativa e a parte quantitativa. O mercado que eu estou entrando é um mercado em expansão, é um mercado com oportunidades, porque muitas vezes a empresa é uma empresa sólida, boa, consolidada, contudo, é uma empresa em um mercado estagnado. Empresas como a GM, General Motors, a parte de automotivos, ou o mercado automotivo, tirando a parte de carros elétricos, ele cresce junto com o PIB mundial. Ele não tem um crescimento mais acelerado do que o PIB mundial como um todo. Então é uma empresa estagnada. Agora, eu estou entrando em um mercado, por exemplo, de inteligência artificial, na parte de alimentos que vem crescendo mais rápido do que o PIB, me chama a atenção para ter oportunidades da empresa crescer naquele meio. Então voltemos para cá. Algo interessante de olhar também, tá? Não só a população vem crescendo, como a China, que é o principal cliente de exportação do Brasil da parte de sojas, ela vem aumentando o déficit dela, parte de conseguir produzir em relação ao consumo dela. A China é um exemplo que desde 2000 ela não consegue produzir tudo que ela consome. Em 2000 tinha um déficit de 10 milhões de toneladas, vocês não estão vendo aqui em cima, mas no ano de 2023 o déficit dela está em 93, que é essa linha aqui que vocês não estão vendo, para 93 milhões de toneladas de déficit dela, que ela tem que importar. E a maior parte dessa importação vem de fato do Brasil. E o Brasil, essa frase ela é clássica, o Brasil é o celeiro do mundo e a Kepler tem uma presença muito relevante dentro desse celeiro, como sendo a parte de armazenamento. O Brasil, ele é o primeiro colocado mundial na parte de soja, tanto produção quanto exportação, e a Kepler está presente em 57% o Brasil é responsável por 57% da exportação global e a Kepler está dentro dessa armazenagem em toda a cadeia produtiva. Milho, o Brasil é o terceiro na produção, o primeiro na exportação, responsável por 28% da exportação global. O açúcar, a gente é primeiro tanto em produção quanto exportação e é 41% da exportação mundial. O café, a gente é 28% líder nos dois. Enfim, a ideia é entender é o seguinte, que a Kepler está presente em quase todos os segmentos, com exceção dos últimos dois, que é suco de laranja e algodão, mas toda a parte principal do Brasil que carrega o Brasil nas costas, que é o agronegócio, principalmente no PIB do nosso país, a Kepler está lá presente no principal nicho de negócio do Brasil. E uma coisa bem legal de comentar é o seguinte, tá? Eu fiz um estudo que mede a correlação da Kepler com outras empresas do setor do agronegócio. Eu comparei particularmente a Kepler com a SLC Agrícola, que é uma empresa também listada na Bolsa de Valores, mas na parte de produção do agronegócio. Compra de terras, produção, plantio, colheita, exportação de soja, milho. E essas empresas, em teoria, no meu raciocínio básico, quando eu estava começando a estudar a empresa, imaginei que elas deviam ter uma correlação alta, porque são empresas do mesmo setor, empresas que atuam na cadeia do agronegócio. Contudo, olha que curioso, se eu pegar aqui para olhar, deu uma correlação de 0,3475, tá? O que isso quer dizer? Quando a correlação ela bate 1, isso quer dizer que eles são correlacionadas em 100%. Quer dizer que 100% das vezes que uma empresa valoriza, a outra valoriza também. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Itaú e Itaúsa tem uma correlação muito perto de 100%. Quando a correlação ela é menos 1, isso quer dizer que sempre que um sobe, o outro cai. Uma correlação contrária. Praticamente a bolsa e o dólar ou a bolsa e o juro futuro. Tem que andar na contramão. Quando essa correlação fica entre menos 0,4 e mais 0,4, ou seja, menos 40% e mais 40%, isso é dito como não correlacionado. E ativos não correlacionados ajudam a sua carteira a diminuir o risco, porque o fator que afeta um tende a não afetar tanto o outro. E eu vendo uma entrevista com um dos diretores da Kepler Weber, que é importante você sempre fazer isso, buscar os webcasts, as apresentações, para ver o que os diretores e CEOs da empresa estão falando sobre ela, óbvio, sempre com um filtro de que sou eu falando bem de mim mesmo, com cuidado. Ele comentou que em épocas que o agronegócio tende a vislumbrar uma crise, a demanda por armazenamento ela aumenta. Sabendo que vai ter uma colheita ruim, as pessoas querem armazenar mais, então isso é favorável para a Kepler Weber. Então talvez em épocas de crise do agronegócio, ela tende a se valorizar, porque vai ter uma demanda maior, uma necessidade maior por equipamentos e estilos de armazenagem. Por contraponto, ela é muito afetada pela cotação do aço, porque ela precisa produzir os equipamentos dela. Isso é fundamental para você que quer entrar numa empresa, entender quais são os fatores que afetam ela. Porque de repente você pode ver todas as empresas do agronegócio na sua carteira subindo, a Kepler Weber caindo, e você achar que ela é uma empresa ruim e querer sair dela quando você não viu que foi a cotação do aço que subiu. Isso vai diminuir as margens da empresa e isso faz simplesmente parte do jogo. Está gostando da nossa aula? Aprender a investir é essencial para ter um futuro financeiro saudável. Mas aprender com um método e um passo a passo que te pega pela mão é melhor ainda. E é por isso que eu quero que você conheça o Renda Passiva Vitalícia, que é o nosso curso de investimento 100% online que vai te transformar do zero em um investidor que para de seguir dicas e começa a ter resultados consistentes. Clicando no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para a página do nosso curso. E lá tem um presente para você, uma aula especial gratuita, onde eu explico as regras de ouro que todo investidor de sucesso segue, que eu gostaria de ter aprendido muitos anos atrás. Eu tenho certeza que vai agregar muito para você. Já entrando dentro do Renda Passiva Vitalícia, você vai encontrar mais de 40 horas de conteúdo já gravados, todos divididos em módulos bem detalhados sobre todo
todos os tipos de investimentos, como analisar e montar carteiras de investimentos vencedoras com todos os tipos de investimentos. Você vai aprender sobre renda fixa, fundos imobiliários, ações e investimentos no exterior. Tudo isso com material de apoio e tira dúvidas direto comigo. E ainda você ganha alguns bônus que eu vou deixar você mesmo descobrir clicando no nosso link. E você que não pulou até aqui, eu tenho mais um presente, um cupom de desconto de 10% que está aparecendo aqui na sua tela. Aluno 10. Não perde essa oportunidade de mudar para melhor a sua vida financeira. É só clicar aqui no primeiro link na descrição. Agora vamos voltar para a sua aula. Então é legal a gente pegar aqui e notar que essa é uma correlação baixa, tá? E legal olhar que por que essa é uma correlação baixa? Que não tem tanto o andar junto. Vou pegar aqui para olhar, tem momentos que a Kepler Weber, que ela aqui em amarelo e a SLC em verde, elas meio que andam juntos. Tem momentos que elas andam na contramão ou elas sobem juntas. Enfim, tem momentos que elas divergem uma da outra e momentos que elas andam juntas. O importante são duas empresas lucrativas que são um zigue-zague para cima. Então isso aqui já me chama mais atenção para colocá-la na minha carteira como uma empresa do agronegócio que não necessariamente anda tão junto com outras empresas também do agronegócio. Como eu tinha comentado antes, vale muito a pena olhar isso daqui, porque no Brasil a gente tem 15% da armazenagem nossa em fazendas, o que não é um hábito do Brasil. O Canadá já é 85%, Estados Unidos 65%, União Europeia como um todo 50%, Argentina 40%. Então a gente tem muito espaço dentro da fazenda para conseguir fazer armazenagem de grãos. E tudo isso retroalimenta esse ciclo aqui, que o agricultor teria uma renda maior, porque ele tem mais eficiência e mais capacidade de armazenamento se ele conseguir jogar isso para dentro. E o Brasil atualmente, por incrível que pareça, tem um déficit na capacidade de armazenagem. Em 2021 esse déficit era de 86 milhões de toneladas e em 2023 é 124 milhões de toneladas, ou seja, a gente precisa de mais armazenagem urgente, legal? E o Brasil, isso não é novidade para ninguém, a gente lidera o avanço da produtividade agrícola mundial. A gente avança na média 3,1918% ao ano, enquanto no mundo avança na média 1,66%, de praticamente o dobro do avanço mundial, ou seja, é um segmento muito interessante para o Brasil. E não poderia deixar de destacar que o resultado do primeiro trimestre de 2023 foi puxado, o PIB subiu 1,9%, extremamente puxado pelos números do agronegócio. E vale destacar de novo o seguinte, agora numa tabela que fica mais legal de ver, que aqui estão as safras do Brasil em função da capacidade de armazenagem. Reparem o seguinte, a capacidade de armazenagem aqui nas barrinhas cinzas, ela vem crescendo linearmente, enquanto a safra de grãos ela vem crescendo de uma forma mais acentuada. Então tem um déficit muito grande de armazenagem no Brasil. Chegando a perspectiva é que se nada for feito, em 2033, 34, a gente vai ter um déficit de 361 milhões de toneladas que a gente precisaria conseguir armazenar. Neste ano está por volta de 124. Então a Kepler Weber tem muito espaço para se desenvolver e crescer, porque ela é responsável pela essa parte de armazenagem de grãos. Algo bem legal de destacar também é que o Brasil é um dos únicos países no mundo que conseguem ter duas safras ao longo do ano, tá? Por causa de plantação de soja e de milho. A gente alterna e consegue otimizar a terra praticamente o ano inteiro. Portanto, a gente consegue produzir o ano inteiro e logo tem mais capacidade de produção. Falando agora especificamente sobre a Kepler Weber, saindo um pouco do mercado dela, ela é uma empresa que, em termos de governança, o free float dela, que é as empresas soltas na mão dos acionistas, os acionistas anônimos, que somos nós, para conseguir de fato decidir sobre o futuro da empresa, é mais de 50%, o que é bem interessante, isso é bem interessante mesmo. É uma empresa que o grande foco dela está em atuar em áreas diferentes, com produtos voltados para armazenagem. Retomando o que a gente viu até agora aqui. A população mundial está crescendo, a classe média está aumentando, está tendo mais urbanização, tanto a parte de grãos para ração animal e biocombustíveis vem crescendo, o Brasil está exportando cada vez mais do agronegócio, nossa produção de grãos ela cresce, a armazenagem ela é deficitária. E qual que é o resumo da posição estratégica da Kepler Weber hoje, onde ela quer chegar até 2025? Hoje ela tem de 25% a 30% do market share da América Latina, do segmento dela, no Brasil é 40%, e ela quer crescer isso para outros mercados. Ela tem vendas em 21 estados no Brasil e ela quer entrar nos 27 estados até 2025. A distribuição de negócios dela, ela quer continuar, ela quer não concentrar tanto só no pós-colheita, ela quer expandir para outras áreas, ela quer fazer uma distribuição um pouco diferente. Isso é excelente porque diminui o risco dela. Ela quer ter 100% dos mercados que ela quer entrar, já de fato entrado até 2025. Ela não tem nada hoje de venda no e-commerce, o que é uma oportunidade gigante para poder explorar, e ela quer entrar isso de fato. E hoje ela tem 10% de unidades instaladas conectadas, ou seja, uma unidade conversando com a outra, e ela quer que isso chegue de 40% a 50% até 2025. Isso vai otimizar muito a produção, a eficiência e criar uma dependência, por assim dizer, do cliente da empresa como um todo. A mensagem principal dela é as vantagens competitivas. É o market share, logo tem uma força na precificação porque tem ganho de escala, um mercado crescente e ela é bem posicionada em relação às receitas recorrentes dela. Mas nem sempre tudo foram flores para a Kepler Weber. Se for olhar, quem investiu nela de 2005 a 2009 passou por um grande perreio, tá? Passou por tempos bem ruins. A gente vai olhar aqui 2 minutinhos já os números dela, mas ela sofreu um grande problema na parte do custo operacional
operacionais dela, ela chegou a ter prejuízos bem altos, entrou quase com recuperação judicial, demitiu metade dos funcionários. Vamos olhar agora aqui a história dela em termos de números. Vamos lá, pessoal, estou usando aqui o Fundamentei, tá? Podem usar qualquer site que vocês queiram, mesmo o site do RI, e baixar os resultados. Eu gosto daqui porque ele é mais didático. Vamos lá. Falei que eu estava no novo mercado, foi falha minha, ela está sendo tradicional porque ela tem a Kepler 4 também, tá? Perdão sobre isso. Vamos lá, ela é uma small cap, valor de mercado de 1,4 bilhões, é um valor razoavelmente pequeno. Se for pegar aqui para olhar, a principal parte da receita dela realmente é na armazenagem de grãos. Ela quer inverter isso, inverter não, né? Ficar em 55, 45 com outros segmentos. Mas algo legal de olhar é o seguinte, nos últimos 5 anos, ela saiu da cotação de R$1 para agora por volta de 8,37 na data que eu estou gravando essa aula. Se for pegar o histórico inteiro dela, olha o que aconteceu. Lá por 2006, 2007, 2008, ela chegou a ter um prejuízo muito grande. Ela chegou a valer a cotação dela máxima por volta dos R$54. Ela sofreu vertiginosamente uma grande volatilidade. Tanto que quem comprou uma vez só ela e nunca mais fez ela, entrou no IPO, está tendo um retorno anual de 3%, muito abaixo. Quem investiu uma década está tendo um ganho bem expressivo de 700%, tá? É legal pegar e olhar dentro dos números dela e entender o que aconteceu com a empresa. A gente vai pegar os anos 2005, 6, 7, 8 e 9 que eu comentei. Ela vinha numa receita crescente, 2001, 2002, 2003, 2004. 2005 quase manteve a receita aqui em milhões de reais. Aí em 2006, 2007 ela teve uma queda de receita pela metade, um prejuízo que chegou a 249 milhões, tomou uma dívida que proporcionalmente era muito grande para ela. E óbvio que o mercado, vendo uma empresa que dava lucro, dá prejuízo, ele impiedosamente arrebenta o resultado dela. Não tem choro e vela. A lucro e cotação vão tender a andar juntos. O lucro cai, a cotação cai também. Ela passou por uma série de problemas e só foi reverter o prejuízo lá em 2010 e voltou a ter prejuízo em 2016, 2017. Então assim, ela é uma empresa que tem um histórico bem mais volátil do que aquele histórico tão redondinho, tão bonito que eu gosto de aportar. Porém, se a gente for pegar de 2017 para frente, o que aconteceu com a empresa? 18, 19, 20, 21, 22 e agora entrando em 23. Há um pouco mais de meia década, ela conseguiu todos esses anos subir o faturamento dela, subir o EBITDA dela. O EBITDA subir não é importante. Agora em 2023, primeiro trimestre, ela não conseguiu subir isso tanto de fato, mas um trimestre não tão bom, não tem nenhum problema numa empresa que está numa recuperação, só que ela é uma empresa mais volátil, tem que entender isso. O EBIT dela também continuou subindo praticamente todos os anos, só agora o primeiro trimestre que deu uma leve queda, mas ainda assim o segundo maior resultado da história dela. O lucro líquido dela também vem subindo, mantendo uma margem bem confortável de 20, 21%, subindo a margem dela, inclusive algo importante, zero dívida, a empresa que não deve, ela não quebra. Um bom gasto em CAPEX em crescimento, um fluxo de caixa positivo, ela que já pagando um certo percentual de dividendos, e é importante entender isso como um todo. Se a gente for olhar o último trimestre dela, que foi aonde de fato ela teve um resultado menor, um resultado bem menor em relação ao ano anterior em termos de lucro. Ela lucrou 94 milhões no primeiro trimestre de 2022, agora ela lucrou 51 milhões. Ainda assim, o segundo maior lucro dos últimos tempos dela. E o faturamento dela acabou caindo, porque ela também é uma empresa que tem um fator cíclico, então ela vai ter uma volatilidade um pouco mais alta. Se a gente for ver aqui o cruzamento histórico dela de receita contra EBITDA, você vê que isso tende a ser coerente, mas de 2004 até 2016 ela não teve um crescimento muito expressivo. Foi a partir de 2017 que ela de fato começou a crescer. Se for pegar o EBITDA contra o lucro líquido, também a gente vê o mesmo tipo de comportamento. Se a gente for pegar os indicadores principais dela, tem uma margem bruta em 36%, que não é uma margem bruta ruim, a margem líquida em 21%, o que mostra que do bruto até o líquido saiu todo o custo da empresa. É uma empresa que tem razoavelmente os custos operacionais no momento controlado, um ROIC bem elevado, um retorno bem elevado sobre o capital investido, chama muito a atenção mesmo, e um crescimento médio de receita nos últimos 5 anos, 25% ao ano, empresa que vem crescendo sem nenhuma dívida líquida, mas é uma small cap com um grau de risco um pouco maior. E aí, me conta, você gostou da análise da Kepler Weber? No nosso quadro Enchendo a Carteira no Brasil, que eu vou deixar aqui o link, se eu não esqueci de colocar, para você entender se nesse mês agora, no mês de junho de 2023, eu comecei a fazer os aportes nela, e a partir daí você pode acompanhar a nossa carteira, que eu vou colocá-la na minha carteira pública, e deixa aqui nos comentários qual empresa você queria que eu analisasse no nosso próximo episódio do quadro Empresas de Sucesso. E por hoje é isso, chegou nesse ponto aqui, deixa o like, é muito importante para o nosso canal crescer, e principalmente comenta e compartilha o vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo bom e chegar para mais pessoas. Vejo vocês na próxima aula.